Estudo do livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 33, dia 13 de julho de 2026, última parte deste estudo. Versículo 33. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. O Senhor mencionado na passagem é Deus. O Senhor estava falando com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor partiu porque a conversa com Abraão havia terminado. Abraão voltou para casa. Explicação de Gênesis 18:33. A despedida divina após a negociação com Abraão. Após uma longa negociação com Deus, Abraão finalmente consegue convencê-lo a poupar a cidade de Sodoma caso houvesse pelo menos 10 justos na cidade. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor parte, deixando Abraão sozinho em seus pensamentos. O patriarca, então, volta para casa, refletindo sobre a conversa que teve com Deus. Abraão sabia que a cidade de Sodoma era um local de pecado e corrupção, mas mesmo assim ele se preocupava com a vida dos habitantes. Ele sabia que, se Deus decidisse destruir a cidade, muitas pessoas inocentes seriam mortas, junto com os pecadores. Por isso, ele tentou negociar com Deus, pedindo que ele poupasse a cidade caso houvesse pelo menos 10 justos. Deus concordou com a proposta de Abraão e, após uma longa conversa, decidiu que pouparia a cidade se encontrasse os justos que Abraão havia mencionado. Abraão, então, voltou para casa, aliviado por ter conseguido salvar a cidade. Essa história é um exemplo da importância da negociação e da compaixão. Abraão não apenas se preocupava com sua própria vida, mas também com a vida dos outros. Ele sabia que, se Deus destruísse a cidade, muitas pessoas inocentes seriam mortas. Por isso, ele tentou negociar com Deus, pedindo que ele poupasse a cidade caso houvesse pelo menos 10 justos. Essa história também mostra que Deus é misericordioso e está disposto a ouvir as orações de seus filhos. Ele concordou em poupar a cidade de Sodoma se encontrasse os justos que Abraão havia mencionado. Isso mostra que, mesmo em meio ao pecado e à corrupção, Deus ainda está disposto a perdoar e a dar uma segunda chance. Por fim, a história de Abraão e Sodoma nos ensina que devemos sempre lutar pela justiça e pela compaixão. Devemos nos preocupar não apenas com nossa própria vida, mas também com a vida dos outros e, acima de tudo, devemos confiar em Deus e em sua misericórdia, sabendo que Ele sempre está disposto a nos ouvir e a nos ajudar. Amém. Aqui findou este nosso estudo.